Ó, fim de ano, tempo de estar com família, os amigos, tarará, tarará, deixar o cenário, professor de matemática, resolveu fazer uma reforma de pintura de sua residência. Para a confraternização em fim de ano, ele propôs o seguinte problema para o pintor que contratou fazer o serviço. Uma lata com capacidade igual a 50 litros, certo? Capacidade de 50 litros. Está totalmente cheia, contendo, além de tinta, 2 litros de solvente. Tá. Então, 2 litros de solvente e o resto, sei lá, 48 litros de tinta. Certo, vou botar aqui. Não sei se vai ajudar, mas... Aí ele diz, deseja-se acrescentar mais solvente para se obter uma mistura com 20% de solvente. Certo. Para isso, é necessário retirar X litros da mistura inicial. Então, X satisfaz a expressão. Então, vamos lá. Ó, primeiramente, o que é que ele quer que tenha no fim? No fim, que a capacidade é 50 litros, ele quer que tenha 20% de solvente. 20% de 50 vai dar 20% de 50 vai dar 10. Corta os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, 12 vezes 5 dá 10. Então, no final, ele quer que tenha 10 litros de solvente. Certo. Aí, como é que a gente vai montar essa equação para descobrir qual é a quantidade que eu tenho que tirar aqui? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho esses 2 litros, 2 de solvente. Tá. Aí eu vou retirar agora X litros. Eu vou retirar X litros da mistura inicial. X litros da mistura inicial, dentro desses X litros, qual é a fração que vai vir de solvente? Então vai ser assim, X. Pera, agora eu não entendi essa parte. Calma, eu não É porque eu terminei não. entendi até a parte dos 20%. Tá, mas vamos lá. Eu vou retirar X litros, certo? Desses X litros, qual é a fração que vai vir de solvente? É X multiplicado por 2 sobre 50. Porque, no início, a fração que eu tenho de solvente é 2 sobre 50, certo? Tá. Por Sim. exemplo, eu não entendi direito. Vamos lá, vamos supor. Vamos supor que eu tire 10 litros. Vamos supor. Se eu tirar 10 litros, quanto de solvente vai estar dentro desses 10 litros da mistura inicial? Basta fazer 2 sobre 50 de 10. Ou seja, Tá. 2 sobre 50 de 10 vai ser 2 sobre 5, vai ficar 0,4 litros de solvente. Ou seja, dentro de 10 litros, eu tenho 0,4 litros de solvente. Ou seja, qualquer quantidade que eu pegar aqui da quantidade inicial, da mistura inicial, a quantidade só de solvente é 2 sobre 50, certo? Tá. Então, se eu estou tirando X litros, dentro desses X litros, quanto eu vou ter só de solvente? 2 sobre 50. 2 sobre 50 de X, certo? Tá. Aí eu peguei os dois que tinha inicialmente, tirei X litros, vou acrescentar X litros agora de solvente, porque a mesma quantidade de X que eu tirei da mistura inicial é a quantidade que eu vou repor, só que agora eu vou repor só de solvente, certo? Não, peraí. É que eu ainda tô tentando raciocinar esse 2 sobre 50, porque eu não entendi que tá diminuindo 2. É pra tirar do 2. Então, 2 sobre 50 é a fração que tem de solvente na quantidade inicial. Certo.
E tá diminuindo 2 porque a gente tem que tirar do 2 esse. Porque primeiro. Exatamente, eu não tava aqui, tava cheio. Aí o que é que o cara Tá. faz? Primeiro eu tenho que tirar, porque para eu acrescentar X litros, eu tenho que tirar X. Então eu vou tirar Ah, entendi. litros dessa mistura. Só que eu agora eu vou fazer a conta só com a quantidade de solvente. Então, assim, eu tinha quanto de solvente aqui inicial? 2 litros. Por isso que eu iniciei com 2. Quando eu retiro X litros da mistura inicial, quanto de solvente está sendo retirado? Aí está Não, a sendo. mistura inicial não é 50? É, É a cin- mistura, tipo, não é só sorvete. é, então, 50 é todo. Dentro desses 50, eu tenho 2 litros de solvente, certo? Certo. Aí, agora eu vou montar a equação só do solvente. Ou seja, inicialmente eu tinha 2 litros de solvente. Aí eu vou retirar X litros aqui. X litros da mistura. Dentro desse X, quanto tem de solvente? 2/50 de X. Ou seja, a quantidade de solvente que eu estou retirando ao retirar X litros da mistura é 2/50 de X. Ah, Certo? Aí eu vou acrescentar X litros de solvente. Porque eu estou retirando X da mistura inicial para colocar só solvente. E quando eu acrescentar esses X litros de solvente, tem que ficar quanto no fim? 10 litros. Porque no fim, ele quer que tenha 20% da capacidade só de solvente. eu entendi, é porque o solvente ele faz parte da mistura, querendo ou não, então tá diminuindo só o É, solvente pra colocar como se exatamente. ele ficasse 20%. Então, retirando e colocando um pouco dele, É ficaria porque assim, não tem 20%. como retirar só a tinta. Porque quando você tem É, uma mistura, você tem uma proporção aqui. Se você retirar, Daniel, eu quero 10 litros no final. Então eu vou retirar 8 da mistura aqui e vou colocar 8. Só que tá falso, porque quando você retira 8 daqui, você vai retirar também parte do solvente. Entendeu? uhum, Quando você entendi. retira 8 daqui, devido a ter 2 litros de solvente para cada 50 ao todo, você vai estar retirando um pouquinho do solvente. E aí, quando você acrescentar 8, ainda vai ter menos que 10, Entendi. sacou? Então, quando eu... Sempre se retira, então, um pouco do solvente, se coloca um pouco do solvente, de qualquer jeito. Não, mas assim, quando você coloca, vai colocar só do solvente, por isso que aqui é X, ó. Porque eu estou Tá. retirando X litros aqui, mas dentro Ah, desse... é porque tá dizendo acrescentar mais solvente, minha vida. Quando ele acrescenta só solvente, Entendi, entendeu? E aí, entendi. fica só essa equação, fica. Mas é difícil montar, tá? Por causa dessa questão de proporção. Quando você retira de uma mistura, você está retirando uma parte do solvente e uma parte de tinta. Vou focar no solvente. Então, eu tenho 2 no início, vou retirar X. Então, esse X não vai ser tudo de solvente, vai ser só 2/50 de solvente, ou seja, 2/50 de X está sendo retirado, mas vai acrescentar X só de solvente. Isso tudo tem que dar 10 no fim, porque é o que ele quer que fique, que é 20% do todo. E aí, quando você vai fazer essa bichona aqui, você pode passar o 2 para o lado de lá, que tem 10 aqui é 2, então aqui vai ficar 8. Aqui você vai poder colocar assim, x, eu vou colocar o x aqui, que é positivo primeiro, menos 2x/50. Aí você vai poder fazer, digamos assim, um MMC, se quiser, 50. Então vai ficar aqui 50x menos 2x, 50x menos 2x, e aqui vai ficar, aqui é 1, e aqui vai ficar 400. 50 dividido por 1 é 50, 5 vezes 8, 40, 400. Então, vai ficar 48x vai ser igual a 400 e x vai ser igual a 400 por 48. Aí, se você dividir por 4, vai dar 100 por 12. Se você dividir por 4, vai ficar 25 por 3.
25 por 3 é. E aí, se você dividir 25 por 3 fica 8,333. Entendi. Vai ser B de bola. O grande lance é Entendi. você perceber que não É tinha. montar a equação. É, O- não tinha como ser 8. Porque se você pegar uma mistura inicial e tirar 8, você vai tirar parte do solvente também. Vai. Nesses 8 que você vai retirar da mistura inicial, um pouquinho de solvente vai embora também. sim. Então, quando você acrescentar 8, por mais que fique cheio o tanque, não vai ter 10, que é o que que é o que vai ter que ter no final, certo? Porque esse 2 aqui já não vai continuar o mesmo 2 aqui, porque parte Ei, dele Daniel, tu diz. acha que fazendo, tipo, muita prova antiga consegue ter essa noção de montar a equação? Ou isso é inédito do Consegue. vestibular do ano passado? Não, não, consegue sim, porque tem muita questão desse estilo. Agora, também é algo para se treinar, esse tipo de equação, porque na Unifor cai muito. E assim, para falar a verdade, até no Enem tem umas questões desse tipo aí. Umas questões que você tem que saber montar, resolvida com problemas simples. Essa questão, ela entra na parte, porque se você for pensar, ah, não, essa questão é de que tipo? Onde é que eu vou estudar isso aí? Não é na parte só de equação. Essa questão entra na parte de razão e proporção, É, razão e proporção. certo? Que é uma parte bem importante. Porque quando você tem uma mistura e você vai tirar uma quantidade dessa mistura, uma mistura é homogênea, então a quantidade que você vai retirar obedece a uma proporção. Ou seja, existe uma proporção entre solvente e o total da mistura que vai ter que ser obedecida. Mas, assim, é treino. Não se preocupe, resolvendo muitas provas, tu vai pegando o jeito e vendo assim como eu faço, analisando, e se precisar, a gente pega só algum tipo de questão específica para tu treinar bastante. Mas assim, todos os professores são unânimes a falar que resolver as provas é a coisa mais importante no caso do vestibular da Unifor e da Unicristos. Sim, Vamos lá. vamos lá. Ó, Nossa, essa foi horrível. Essa daí, meu Deus. sim, vamos lá. É, ele diz assim nessa questão: a contabilidade para empresas é um fator primordial, parará, parará, parará. Certo, somático. Considere que, para fazer a contabilidade das empresas de seus clientes, o faturamento mensal de um contador era igual a 16 mil, certo? 16 mil faturamento mensal. Beleza. Considere ainda que o valor cobrado pelo contador seja o mesmo para cada cliente. Faturamento mensal. Considere ainda que o valor cobrado pelo contador seja o mesmo para cada cliente. Certo. Então, vamos supor assim, ele tem X clientes. Como ele cobra o mesmo tanto para cada cliente, ele ganha 16 mil, É 16 mil sobre X, né? seria cada cliente paga 16 mil sobre X. Mas vamos continuar. Que esse contador tenha adquirido, após campanha de divulgação de seus serviços, 10 novos clientes. E dessa forma, mesmo dando um desconto de R$ 50 para cada cliente antigo e novo, o faturamento mensal tenha subido para 18.900. Com base nessas situações descritas, então vamos lá. Ele ganhou, o que é? A gente tem que pensar assim, o que é o faturamento? O faturamento, eu gosto de pensar assim, o faturamento, ele é o que cada um vai pagar, é como se fosse assim, o valor
individual, ou seja, não, vou botar aqui, o valor por cliente, melhor, o valor por cliente vezes, tá? O valor por cliente vezes Mesmo número, né? a quantidade de clientes. Isso é como se fosse o faturamento, certo? Vamos Uhum. chamar, para facilitar as contas, certo? Para a gente tentar montar, vamos chamar de Y esse valor por cliente, certo? Então, Tá. a primeira equação é como se fosse assim: Y, que é o valor por cliente, vezes o X, que é o número de clientes, e isso é igual a 16 mil, certo? Ou seja, Uhum. Y. E essa é a primeira equação. A segunda, a gente vai fazer. O valor por cliente vai diminuir 50, porque ele vai dar um desconto de R$ 50 para todo mundo. E agora, a quantidade de cliente vai aumentar. X é o número de clientes, e ele vai ganhar 10 novos clientes. E isso vai dar 18.900 agora. Entendeu? Entendi. Aí se diz, Daniel, então resolver esse sistema? Só que esse sistema ele não é um sistema linear. Por quê? Porque você tem uma letra multiplicando outra. E num sistema, quando a gente tem uma letra multiplicando outra, fica, na verdade, um sistema de equação do segundo grau. Acredite se quiser, apesar de não ter ninguém ao quadrado, mas quando você tem uma letra multiplicando outra, isso aqui vai dar uma equação do segundo grau, tá? Esse tipo de questão aqui, que nessa questão 4, ela é uma das questões mais clássicas que tem na prova de matemática. Ela é muito Tá. clássica. Eu mesmo, só de cabeça, eu me lembro de umas 5 questões com esse estilo aí. O cara, Meu Deus. é, o cara Mas dá, por ano? não, por ano não, também Ave Maria, né? 5 questões por ano, Ave Maria. Eu tô dizendo assim, que eu me lembro, assim, tipo, nos últimos, sei lá, 6, 7 anos aí, já teve 5 questões com esse mesmo raciocínio. Entendi. Porque se você faz as provas do ano passado, você faz várias, quando você pega uma questão dessa, é muito bom, porque você já sabe o que vai fazer. Você já viu É, que, tipo, o cara dá um descontinho em um determinado produto, vende mais daquele produto por ter dado um desconto, e aí você consegue descobrir as coisas. Então é bem simples. É trabalhoso um pouquinho? Mas quando a gente já sabe o que fazer, a gente faz rápido. O ruim é aquelas questões que você passa muito tempo pensando o que fazer. Mas essa daqui é muito de boa. Então, você vai multiplicar aqui, ó. Vai ficar y vezes x mais y vezes 10 menos 50x menos 500 vai ser igual a 18.900. Só que esse y vezes x aqui, ó, você vai colocar que é os 16 mil, tá? tá. Então vai ficar aqui, ó, 10y menos 50x vai ser igual. Aí, esses 500, quando for para lá, vai ficar o 18.900 mais os 500, que ele vai somando. Então, isso aqui vai dar 19.400. E esse XY, que é 16 mil, vai subtraindo. Então, isso aqui vai ficar 3.400. Então, isso aqui vai ficar 3.400. Eu vou dividir todo mundo por 10. Não posso fazer isso? Posso. Aí, e vou passar esse 5x para o lado de lá. Então, vai ficar y, vai ser igual a 340
mais 5x. Aqui é como se eu estivesse dividindo toda a equação por 10, tá? Entendi. E aí você isola uma letra. Ah, meu, não vai terminar? Claro que não, tem duas letras, mas você isola uma letra. E aí substitui na de cima. Por mais, Ah, entendi. mais que você xingue, assim, pô, mas vai ficar muito grande essa porra. Mas é assim mesmo, é a vida. Então vai ficar 340 mais 5x vezes o x igual a 16.000. Então vai ficar 340x mais 5x ao quadrado igual a 16.000. Aí você vai dividir, porque dá para dividir aqui todo mundo por 5. Então, se você dividir por 5, vai ficar x2, dividindo por 5, isso aqui vai ficar mais, deixa eu ver, 68, mais 68x, dividindo por 5. E se eu dividir isso aqui por 5, se eu dividir isso aqui por 5, dá 3.200. Então, menos 3.200. Então, eu estou dividindo por 5. 340 por 5 dá 68. 34 por 5 vai dar 6. Aí sobra. Aqui por 5 vai dar 1. Pronto. Aí Daniel, deltão, deltão, Daniel, deltão. Então, Ah, vai ficar 68 ao quadrado. Eu sei que a vontade é xingar e a vontade é de pensar, não, Daniel, tu é burro. Tem outro modo mais fácil, mas não tem. Esse tipo de questão é muito foda. Aí vai ficar 68 ao quadrado. Eu vou usar a calculadora aqui, porque não tem mais nem espaço para fazer a conta. Mas é de boa, 68 é uma conta de boa. 68 vezes 68. Então vai ficar 4, 6, 24. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 3.200 vai dar 0,0. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, o deltão vai ficar esse número mais 12.800 vai dar 17.424. Aí você diz, vale, Daniel, e essa porra tem raiz? Deve ter, né? Deve ter. Aí, para a gente achar a raiz disso aqui, a gente. adorar, viu? Não, a Maria vai passar 2 anos faturando. Sei lá. Não, ó, deixa eu te ajudar aqui, ó, pagar essa partezinha aqui da questão. Pera, deixa eu salvar aqui antes. Ó, pagar aqui essa parte aqui. E dá tempo de fazer a prova inteira. Dá, mas a prova de matemática é muito importante, a negada passa muito tempo nela. Ó, É mesmo? eu tenho 17.424. Você não vai fatorar, você vai passar 2 anos fatorando. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai primeiro pensar, por exemplo, você vai pensar aqui no 100. 100 ao quadrado, 10. Ah, né? Então, 100 é 10.000. Então, a gente meio que tira essas duas casas aqui, tira esses dois números aqui, ó. Certo? Que é como se fosse 10 vezes 10 dá 100. Então, aqui é como se fosse 174, certo? 174, qual o quadrado perfeito mais próximo do 174? Se você for pensar, Daniel não faz pergunta difícil, Daniel. nossa, essa pergunta é fácil. Ó, se você 11, a gente tem que pensar assim, se for 11, 11 é 120, Ah, 121, 12, 144. 113, 169. Então vai ser 169, porque 14 vai passar, vai ficar 196. Então esse cara aqui, ele é 130 e alguma coisa.
Porque se for 130 vezes 130, é só você botar aqui, ó, fica 16.900. Tu entendeu? Tá, entendi. Se for 130 vezes 130, dá 16.900. Isso aqui tá pertinho. Só que termina com 4. Se termina com 4, só vai poder ser ou 132, porque 132 com 132, ó, a unidade, ó, fica 2 vezes 2 é 4. 4. Ou então ficaria 138. Porque 8 vezes 8 dá 64, termina com 4 também. Entendeu? Tá, entendi. Pode ser 130, por exemplo, não pode ser 134. Por que não? Ora, porque 4 vezes 4, ó, dá 16, terminaria com 6 aqui. Sim. Então, só que esse número ele não está bem mais próximo do 169. Esse número aqui, ó, não está bem mais próximo do 16.900. Sim. Então vai ser o 132, ó, Entendi. Fez certo? uma aproximação, Não, mas basicamente. não, eu fiz assim, ó, porque dá exato, tá? Mas eu só fiz, digamos assim, é como se fosse fazendo uma investigação para saber Sim. qual é o cara. Então, vai ser 132, vai ser o cara. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 3 vai dar 6, 2 vezes vai dar 2. 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 1 vai dar 3. 1 vezes 2 vai ficar 2, 3 e 1. Aí isso aqui vai ficar, ó, 4. 6 com 6 vai dar 12, vai 1. 10, que foi 1 aqui. 10, 2 e 2, 14, vai 1. Vai ficar 7 e 1. Ficou exatamente Ah, o que queria. Então entendi. a raiz desse cara vai ficar 132, ou seja, a raiz do delta vai dar 132. Aí vai ficar menos o B, que é menos 68, mais ou menos 132 por 2A, que é 2. A gente não vai pegar o negativo, porque isso aqui é quantidade, então não faz sentido pegar o negativo. Então agora você vai pegar o 132 menos o 68 e vai dividir por 2. 132, 68, isso aqui daria 64. 64 por 2 vai dar 32, certo? Então, É. significa que o X era 32, o número de clientes inicial. E aí ele quer saber o valor cobrado por cada cliente antigo. Então, o que ele quer saber, na verdade, é 16.000 dividido Tive 32. em 32, certo? Ou, como a gente já fez a conta aqui, ó, ele quer saber o Y, que é o valor por cliente antigo aqui, que é só 340 mais 5x, ó. Então, vai ficar 340 mais 5 vezes 32, ó. 5 vezes 32 dá 160. 160 mais 340 vai dar 500. Ah, Então, agora tudo que... Eu acho que essas questões a maioria tem que ter paciência. O dia da prova tava perturbado. mas uma questão dessa, ó, ela é tão trabalhosa e a gente já gasta tanto tempo resolvendo que se a pessoa ainda tiver que gastar tempo pensando em como resolver, simplesmente não vai dar tempo essa prova. E a prova Perdi 2 horas de prova. exata, a prova da Unifor, ela é bem difícil. Todos acham que é fácil, mas não é fácil, não. Ela é bem difícil. Agora, se você conhecer diversas questões e já tiver essas ideias já frescas na mente, fica um pouco mais fácil, porque você não vai perder esse tempo ainda pensando assim, nossa, como é que eu vou montar essas questões? Como é que eu vou fazer? Porque se você já fez uma dessa parecida, você já vai perceber como é que é o esquema. Ah, eu vou tirar É um... mais recorrente, né? Então, tipo, Mas por é exemplo, coisa... o mesmo modelo, situação assim, diferente. mesmo assim, ainda é trabalhosa essa porra. Porque mesmo eu Sim. sabia fazer essa questão várias vezes,
Não tem como fazer essa questão em 1 minuto. Não tem como. Mesmo sabendo Pois resolver, é. porque é um cálculo muito grande, certo? É, É um cálculo muito grande. E às vezes o aluno fica pensando se não tem uma forma mais fácil. Mas o que eu digo dessa questão é que não tem. Essas questões que você reduz um pouquinho aqui, aumenta a quantidade ali e dá outro valor e tal, não tem como fazer de uma forma mais fácil, certo? certo. Bem chatinho, tá? Pois então. Tá. Então vamos lá. Para a Next. Essa daí é do Dia das Crianças. Ó, ele diz assim nessa daqui. Dia das Crianças e tal. E sempre tem uns textos que não servem para nada. Parará, 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 pronto, bem aqui. Paulo fez um saque em um caixa eletrônico que emitia apenas cédulas de 10, 20 e 50. Então, vou botar aqui, ó. Cédulas de 10, de 20 e de 50. Aí ele diz, e em seguida foi a 3 lojas nas quais gastou toda a quantia. Sabe-se que, para fazer os pagamentos de suas compras, em uma das lojas, meu Paulo, Acontece. é, é Paulo, né? Acontece. E, né? Transgênero aí e tal. É. Ideia toda, né? Só porque o cara é Paulo, que ela não pode se chamar ela, enfim. Mas já é inclusivo aí o negócio, ó. E as lojas, ela usou todas e apenas cédulas de R$ 10. Então, vamos lá. Vou botar a primeira loja. Então, na primeira loja, ela usou apenas notas de 10. Eu vou chamar de X a quantidade de notas de 10. E Y a quantidade, ou seja, essa aqui é a quantidade de cédulas. Ó, E Z. Então, na primeira loja, ela usou apenas 10. Vou botar assim. Notas 10. Aí, em outra loja, usou todas e apenas cédulas de 20. Ou seja, na segunda loja, usou apenas notas de 20. E na terceira loja, e na última loja, ele usou as notas de 50. Ele usou notas de 50. Certo. Considerando que, ou seja, na primeira loja ele usou todas as notas de 10 que ele tinha, pá, e comprou alguma coisa. Na segunda loja ele usou todas as notas de 20 que ele tinha, pá, e comprou alguma coisa. Na última loja ele usou todas as notas de 50 que ele tinha. E aí ele diz, considerando que ao fazer o saque, Paulo recebeu 51 cédulas. Então, esse 51 ele vai fazer parte da equação que eu vou somar as quantidades, ou seja, se eu pegar as X cédulas de 10 que ele sacou, mais se eu pegar Y, porque X e Y são quantidade de notas. Então, se ele pegar as X notas de 10 que ele sacou, mais as Y notas de 20, mais as Z notas de 50, tem que dar 51 cédulas. Então, esse 51 está aqui, essa equação. E aí vem aqui a outra equação, ó. E que gastou quantias iguais nas 3 lojas. Ou seja, ele gastou quantias iguais. Ah, não, mas como é que eu vou saber a quantia que ele vai gastar? Seguinte, ó, ele não tem X notas de 10. Se ele vai gastar todas as notas de 10 na primeira loja, o valor que ele gastou na primeira loja vai ser 10x, certo? Ou seja, tranquilo. ele tem X notas de 10. Ou se ele gastou todas elas, o valor é 10x. Por exemplo, se ele tivesse 20 notas de 10, 10 vezes 20, ia ficar 200. Aqui ele gastou todas as notas de 20. Como ele tem Y notas de 20, vai ficar 20y. Ele tem Z notas de 50. Ele vai gastar todas na terceira loja. Então,
o total do valor que ele vai gastar é 50Z. E ele está dizendo que esses três caras aqui são iguais. Então, se ele está dizendo que é igual, a gente pode igualar. E aí você, não, eu posso igualar esse com esse com esse com esse, pode fazer o que quiser. Mas Entendi. a ideia legal é você fazer o seguinte, ó. Você fazer assim, ó, 10x é igual a 20y e fazer 10x é igual a 50z. Porque se você pegar, ó, essa quantia igualar a essa e essa quantia igualar a essa, ó, você pode cortar aqui, ó. O x ele vai ser 2y e aqui, ó, corta esse com esse, ó. E o x ele vai ser 5z, ó, certo? Uhum. Aí você diz, não, mas por que isso? Porque assim a gente consegue descobrir tudo em função do x, ó. Então, assim, ó, eu posso pensar aqui, ó, o y, passo 2 para lá, x sobre 2. E aqui o z, eu posso passar o 5 para lá, x sobre 5. Então, já está todo mundo aqui, ó, em função do x. Então, eu coloco agora aqui, ó, volto para finalizar a questão. Eu deixo o x. No lugar desse y vai ser x sobre 2. E no lugar desse z, ó, z é x sobre 5, ó, mais x sobre 5. E isso vai ser igual a 51. Não sacou? Saquei. Não, mudou a fração. Mas já está na hora de superar isso. Ah, mas aí tudo bem. É, E- você coloca aqui um 10 aqui, e 2 e 5 no denominador. Aí que vai ficar 10x mais 5x mais 2x vai ser igual a 510. Fazendo MC. Então vai ficar 17x vai dar 510 e o x vai dar 30. E aí a pergunta que ele faz é: o valor total do saque que ele fez foi de. Ora, se eu descobrir que o x é 30, na primeira loja ele gastou 10x. 300. Na primeira loja, e todas as lojas ele gastam a mesma quantidade. Ó. Então vai ficar Ah, 30 vezes 10 dá 300. Ele gastou 300 na primeira, gastou 300 na segunda e gastou vai 300. ficar 600. Ah, essa foi fácil, essa foi Então vai fácil. ficar 900. Essa foi menos mal. Calma. 300, 300 e 300. Ó, 300 na primeira loja, 300 na segunda e 300 na terceira. Não, essa foi meio normal, sim. Certo? Mas veja que foi sistema também. Ou Ah, seja, foi tranquilo. muitas questões têm essa ideia de que não importa o assunto, é meio que você monta e tenta resolver. Ou seja, você monta através de álgebra, ou seja, substituindo coisas por letras e tal, e depois resolve. Tem que ter muito essa ideia. Cai muito esse tipo de problema. Tá? Mas essa foi mais fácil, assim, e menos trabalhosa. Tá, Hum. para next. É diferente, né, do Enem? Bem diferente. É Eu diferente, acho. é diferente, é diferente. É diferente, tem nada a ver. Pois é. O pessoal diz que é igual, que é bem Não, facinho, faz de olho fechado. não, aqui e acolá tem um assim meio parecido, mas é raro. Questão 6. A figura abaixo mostra uma obra de arte construída usando dois trapézios idênticos, com lados paralelos, identificados como trapézio A e trapézio B. O comprimento de cada lado do trapézio B é 4 vezes o comprimento do lado correspondente do trapézio A. Quando ele disse isso, ele está dando a razão de semelhança. Ele está dando assim, ó, o lado B é 4 vezes maior. Então, dividido pelo lado A é igual a 4, certo? Ou seja, se você pegar o lado do trapézio B e dividir pelo lado do trapézio A, o mesmo lado, o lado correspondente, vai ficar 4 vezes maior, certo? E essa Tá. é a razão
de semelhança. É a razão de semelhança aí entre os trapézios. E aí ele vai dizer agora: o artista pintou o trapézio A de azul, enquanto a parte interna ao trapézio B, ou seja, isso aqui foi de azul, e essa parte aqui, que é interna B, mas externa A, foi pintada de amarelo. Se a área do trapézio A, que é o A de azul, é 1 metro quadrado, podemos afirmar que a área da região pintada de amarelo foi de. Então, ele quer a área da região pintada de amarelo, certo? E aí, primeira coisa que ele deu, ó, essa razão de semelhança que ele deu aqui é uma razão de semelhança envolvendo comprimento, Aí tem que passar pra área, né? Levar o quadrado, sei lá, eu só não sei como tá? fazer. Não é só levar ao quadrado. Ou seja, presta atenção, a razão entre os comprimentos ao quadrado é a razão entre as áreas. Ou seja, LB por LA ao quadrado é a área do trapézio A dividido pela área do trapézio B, certo? Entendi. Uhum. É o contrário, né, jumento? É, bem sobre A, no caso. É, o jumento aqui, pronto. É a área do trapézio B dividido pela área do trapézio A. Então, se a razão de semelhança entre os comprimentos é 4, 4 ao quadrado dá 16, ou seja, significa que a área de B dividido pela área de A é 16. Ou seja, Entendi. se, se duas figuras são semelhantes, não importa o tipo de figura, tá? Não precisava ser trapézio, não importa o tipo de figura. Se duas figuras são semelhantes, certo? E se um lado delas é 4 vezes a outra, a área da maior é 16 vezes maior a área do menor, certo? Então, como a área do A ele está dizendo que é 1, como a área do A ele está dizendo que é 1, então a área do B vai ser 16 vezes 1, vai ser 16. Só que ele quer a área pintada de amarelo. Então, a área pintada de amarelo vai ser o 16, que é todo o trapézio B, menos o 1, que é o trapézio A, que é o azul. Então, vai ficar, Ah, entendi. ou seja, se parte Ah, de dentro é 1, vai pintar essa galera toda de fora, vai ser 15. Então, vai ser 6 de sucesso. Essa questão, por mais assim esquisitinha que tenha, vou te falar e tu vai achar que é piada, amigo. Mas não é. Essa questão ela caiu recentemente na prova da Unifor. Recentemente. Só que era com triângulo. Recentemente, assim, tipo, coisa de, sei lá, 2, 3 anos. Caiu a questão que era um ainda bem. triângulo e outro. Tomara que caia de novo. Sim, são questões, é como se tivesse, assim, tipo, umas 20, 30 questões de matemática em que eles escolhem mais ou menos assim, sei lá, umas 4, 5, 6 para ficarem repetindo. Então, nem sempre vai repetir logo a do ano anterior. Mas, aquela ideia. Mas se você fizer vários anos, você, com o tempo, vai acontecendo isso. Eu percebo, como eu faço muitas provas para muitos alunos e tal, e todo ano eu faço vestibular, eu percebo claramente a repetição de diversos raciocínios na prova da Unifor. Essa questão eu já vi igualzinha, só que era com triângulo. Mas é a mesma ideia, razão de semelhança das figuras, razão entre as áreas, às vezes com a razão entre volumes, essas coisas todas, tá? Isso é bom, né? Porque no Enem não tem muito como. Tem como Não, prever, mas não muito. não. O Enem, por mais que você saiba que tem uns assuntos que caem mais, eles forçam muito novas questões. Então, assim, existe uma Hum. banca violentamente programada para pegar um banco de dados com novos raciocínios, novas ideias. Mesmo eu, que já conheço muitas questões, quando eu vou fazer o Enem, ainda me deparo com algumas questões que eu nunca vi parecido.
Então, eu tenho que pensar do zero, tenho que ficar testando. Então, assim, eles inventam muito e é muito texto. A prova também é muito cansativa. Eu prefiro Eu mil. saio baqueada. Exato. A prova da Unifor é uma questão como essa. Curta. Enunciado curto. Por mais que a Unifor tenha textos, os textos da Unifor são ridículos. Dá pra gente ler bem rapidinho, só passar, ver que não tá falando, Graças a Deus. ver que tá fazendo só propaganda da Unifor, a gente já vai passando. E tem muita questão que eles fazem a propaganda da própria Unifor. Ó, vamos lá, fazer a questão 8. Essa questão 8 ela é boa também, ela é muito easy. Ó, o dono de um antiquário restaurou uma de suas obras e estimou que o valor da peça T anos após a restauração é de... Aí ele deu a fórmula aqui, ó, certo? Ele deu a fórmula É. aqui. Aí ele disse o seguinte, onde o T é entre 0 e 3, certo? A expressão que corresponde ao valor da peça N meses após a restauração, onde M de 0 a 36 ou seja, essa fórmula, ela me dá o valor V da peça, certo? Após T anos. Só que ele não quer que fique mais em função da quantidade de anos. Ele quer que você saiba em função da quantidade de meses, certo? Hum, Então, me diz uma coisa: um ano tem 12 meses. Nossa, Daniel, que raciocínio. Pois. aí 3 tem 36. Então, tu vai pensar assim: um ano tem 12 meses, certo? Seja T a quantidade de ano, se T a quantidade de ano, a quantidade de meses desses T anos é só multiplicar por 12. É ou não é? Uhum. É multiplicar por 12. Por exemplo, se eu tiver um ano, vai ficar 12. A quantidade de meses é 12. Se eu tiver dois, 2 vezes 12, 24. A quantidade de meses é 24. Se eu tiver três anos, vai ser 36. Beleza. Então, o N é igual a 12T. E aí, quem é o T? O T, então, é N sobre 12. Então, o T, ele é N sobre 12. Então, no lugar, olha que besteira, no lugar desse Tzinho aqui, basta colocar N sobre 12. Ah, T de T vacilo. vai ficar 2.500, 1,03 M sobre 12. Entendi. Nossa. E é. Aí você diz, nossa, Daniel, essa questão ele só queria isso, ele queria que você trocasse de variável. Tem uma quantidade de ano, M é a quantidade de meses, certo? Então, se você vai usar M, mas na fórmula tem ano, você vai pegar o número de meses e dividir por 12 para dar a quantidade de ano, certo? Então, a ideia seria essa, tá? Que cai assim. Tá, então, essa questão é uma questão bem clássica. Ela também, essa questão aqui de montar uma função exponencial também já é uma questão batida, assim. Mas essa foi realmente muito easy. Mas muita gente se confundiu. Essa questão, na hora da prova, eu quebrei um pouco a cabeça nessa questão aqui. Eu acertei essa questão, mas eu não vou mentir para você, não. Dizendo que eu olhei a questão e bati o olho e fiz. Não. Essa daqui, a da pirâmide, foi as duas que eu tive que quebrar um pouco mais a cabeça para conseguir acertar, certo? Mas depois que eu percebi como é que fazia, aí, né, fica de boa, mas não foi tão easy assim, não. Mas eu me lembro dessa aqui, ó. Porque eu achei isso, eu não sei porque que eu botei na minha cabeça que essa questão era para fazer por Pitágoras.
Hum? Eu achei que era para fazer por pitadas, aí eu demorei um pouco, mas vamos lá, vamos ler aqui. A figura abaixo mostra a fachada de um certo chalé, num formato de um triângulo equilátero com lado medindo 5, certo? Com lado. Ah, tu Só queria que fazer com Pitágoras esse triângulo, né? Aqui da ponta. é. Mas Entendi. quando ele diz assim, ó, a figura abaixo mostra a fachada de um certo chalé, no formato de triângulo, lado com lado medindo 5. 5 não é só aqui, 5 é isso aqui tudo, ó. Cinco é tudo. Eu acabei de notar isso agora. Aí, minha nossa. Vacilo. É, a entrada de um chalé, pô. Chalé, tipo, 5 metros é uma coisa grande, assim, ó. 5 Sei metros lá, né? aqui e 5 metros aqui. É, Foi uma eu, leseira. foi lezeiro isso aí. Aí diz assim, ó, a porta de entrada tem o formato de um retângulo inscrito nesse triângulo, de tal modo que o centroide desse retângulo coincide com o baricentro do triângulo. Essa vai ser a chave da questão. Esse é o problema. Ele está dizendo que o centro do retângulo é o baricentro do triângulo, certo? O que é o baricentro de um triângulo? Tu sabe o que é o baricentro? Chutando bem chutado. É o que faz 90 graus com o chão. Não? Ou é o que parte a bissetriz? Não sei Mas não. é porque no triângulo equilátero coincide as coisas, tá? Mas é o famoso, não sei se tu já ouviu, o famoso Boi-Mabe. Não. Boi-Mabe, nosso amigo Boi-Mabe, ó. O baricentro é o encontro das medianas. Ah, tá. É o ortocentro. Centro é a das alturas. Hum. E o Semicentro da bissetriz. é, Tá. é o das bissetrizes. É o famoso Boi-Mabe, nosso amigo. No triângulo equilátero coincide, ou seja, a mediana ela é ao mesmo tempo altura e bissetriz. Ó, isso aqui, deixa eu pegar usar uma reta mesmo. Isso aqui, pronto. Ela é ao mesmo tempo os três, certo? Mas a mediana, mas isso aqui tá bem aqui, ó. Ou seja, se você traçasse, por exemplo, se você traçasse outra mediana aqui, passaria bem aqui, certo? Tá. Só que existe uma regra para mediana. É o Uma 2x e o x, né? exato, olha aí, mano, até muito foda. A regra é exatamente isso aqui, que esse pedacinho daqui ao vértice é o dobro, ou seja, se isso aqui é 2x, aqui é x, tá? Então, é nessa ideia que a gente vai focar aqui. Por quê? Porque assim, ó, esse retângulo, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode chamar a metade, eu vou chamar esse pedacinho aqui de x, certo? E como Uhum. que é o centro do retângulo também, esse pedaço Aí também é x. é x, certo? E como daqui para cá é x, então realmente isso aqui vai ser 2x, ó. Ou seja, a altura desse triângulo aqui, ó, a altura desse triângulo aqui vai ser x, ó. Tu entendeu? Entendi. E aí, ou seja, a altura dele não é x, então a altura Uhum. dele é x. Qual é a altura do grandão? Não é 3x? Aí tu vai fazer semelhança. É semelhança, ou seja, se a altura do pequenininho é 1/3 da altura do grandão, se esse lado todo é 5, esse ladozinho aqui vai ficar 5/3. É como se fosse x está para 3x
Assim como o y está para 5. É como se fosse assim, se eu chamasse esse pedaço aqui de y. Entendi. Então vai ficar 5 terços, ó, C de casa. Ou seja, Ah, o que ele quer? Ele quer a largura da porta. A largura da porta é daqui para cá, ó, certo? Então, como esse retângulo ele foi dividido, o centro dele é o encontro das diagonais aqui, e a metade aqui, ó, se divide metade para um lado, metade para o outro. E esse cara também é o encontro das bissetrizes, o bissetriz não, do baricentro, é o encontro das medianas. Se esse pedaço é x, daqui até o vértice é 2x, mas esse outro cara é x, então isso aqui é só x, um terço. Então, se essa altura do triângulo equilátero é um terço da altura do grandão, então é porque o lado também é um terço. Porque altura e lado são tudo comprimento, ou seja, a razão de semelhança, se é um terço, todas as medidas de comprimento do triângulo menor vai ser um terço do triângulo maior, certo? Esses dois triângulos entendi. aqui, enfim, vai ficar 5 terços. Então, eu gostei bastante dessa questão, mas eu confesso que eu não fui inicialmente por esse raciocínio. Eu não sei por quê, não sei por quê, que eu comecei a fazer triângulos retângulos aqui e tentar fazer alguma coisa por Pitágoras. E aí eu demorei um pouquinho, eu passei uns 2, 3, 4 minutos tentando ver alguns Pitágoras, tentando achar se não era um sistema. Aí eu, não, como é que pode, como é que pode? Aí eu li de novo e eu vi, não, esse centro aqui é o que vai decidir a parada. Aí, não, tem que ser x e 2x, esse negócio que vai decidir. Aí acabou saindo, mas eu não fiz assim, puf, de pronto, não, certo? Entendi, entendi. Ah, mas essa foi boa, essa foi boa. Foi boa, questão boa. Vamos lá. Aí essa daqui. Os Jogos Escolares do Ceará, tarará, tarará, tarará. Vamos lá. Para a reforma do ginásio de esportes, começa a ver aqui, determinada escola foram selecionados para receber para a reforma do ginásio de uma determinada escola, selecionados para receber os jogos escolares, foram contratados 24, vamos lá, 24, deixa eu apagar aqui. Foram chamados 24 trabalhador, operário. Vou botar aqui, 24. Eles iniciaram a reforma no dia 18 de abril, segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias, ou seja, 10 dias e 40% trabalhando 7 horas por dia. Então, vou botar aqui operários, dias, a porcentagem e horas por dia. Então, vamos lá. Trabalhando 7 horas por dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. No dia seguinte, os operários restantes retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia e concluíram a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado nos 2 momentos sem folgas em nenhum dia. O dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho é. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Isso é que a gente sabe, que 24, 10, fez 47 horas. 4 foram dispensados, ou seja, 20 agora vão fazer em X dias 60% do trabalho e são 6 horas por dia, certo? Certo. Aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu gosto de fazer assim.
eu vou relacionar dias, que é onde está o X, com as outras grandezas, certo? Sem reparar nos números. Vou relacionar só as grandezas. Por exemplo, dias de operários. Ou seja, quanto maior a quantidade de dias, certo? Quanto maior a quantidade de dias, o que é que vai acontecer com o número de operários? Menos operários, Então, quanto diminui, né? quantidade de dias, menos operário. Quanto menor, maior. Então, é bem clássico. Então, se aumenta a quantidade de dias, o número de operários vai diminuir. Se aumentar a quantidade de dias, a tendência é a porcentagem, ou seja, mantendo o mesmo número de operários, mantendo a mesma quantidade de horas por dia. Se aumentar a quantidade de dias, a tendência é a porcentagem aumentar também. Você fazer mais do serviço, certo? Entendi. E se aumenta a quantidade de dias, diminui as horas por dia. Consegue entender? Porque Entendi. eu estou relacionando aos pares. Primeiro, dias com operários, dias com porcentagem e dias com hora. Por que que eu... Meu problema era essa porcentagem, que eu não tava entendendo. Fica pra cima, fica pra baixo. Certo? Tá. Aí, você coloca... Você tem que deixar todo mundo aqui a mesma setinha, tá? Ou seja, você pode inverter aqui, você pode fazer assim, ó, 24, 20, a seta para baixo. Aí eu vou inverter essa, x e 10, vou inverter essa, 60, 40, e vou deixar essa aqui, ó, 7, 6. E aí, como todas as setas estão para o mesmo lado, você isola essa aqui, x sobre 10, sempre o dígito x fica sozinho, e multiplica as outras, ó. 24, 20, 60, 40 e 7, 6. Aí, você vai ter, ó, 6 vezes 4 é 24, corta com esse 24, e o zero aqui corta com esse zero aqui. Esse zero corta com esse zero aqui. O 6 por 2 dá 3, e 3 vezes 7, 21. Então, x vai ser 21, Entendi. certo? Só que ele quer saber qual vai ser. Ó, 18 de abril é uma segunda, certo? Ele é o dia 1, certo? Ou seja, o dia 1 é segunda. O dia 2 é terça. O dia 3 é quarta. E assim vai. Aí a gente percebeu o quê? Que foram 10 dias inicialmente, certo? E depois desses 10 dias, como ocorreu essa mudança toda, foi mais 21 dias. Ou seja, 10 com 21 vai ser 31 dias ao todo. Foi ou não foi? Sim. Foi, porque foi 10 dias, aí depois do 10º dia trocou tudo, aí foi mais 21 dias. Então, para eu saber que dia da semana termina, eu tenho que dividir por 7. Porque isso Ah, tá bom. porque quando chegar no dia 7 vai ser domingo. E aí, no dia 8 já vai ser segunda de novo. Então, a cada 7 aqui, ó, vai repetir o padrão. Entendeu? Entendi. Então, nos próximos 7 também vai repetir. Então, se eu pegar 31 por 7, vai dar 4. 4 vezes 7 é 28. Sobra 3. Sobre 3. Vou formar 4 grupos com 7 desses. E vai sobrar 3 dias. Ou seja, o primeiro seria segunda, terça e quarta. Então, vai ser uma quarta-feira. Entendi.
Tem que que ser vai com ser base no dia 1. é, com base no dia 1. Porque esse dia 1 é o primeiro dia que eles trabalharam, que foram só, eles iniciaram a reforma na segunda. Ou seja, Ah, vai ser 4 grupos de 7 dias, certo? Do dia 1 ao dia 7 vai ser de segunda a domingo. Do dia 8 ao dia 13 vai ser de segunda ao domingo. Do dia 14 ao dia 20, segunda a domingo. E do dia 21 ao dia 27, segunda a domingo. Essas coisas todas. Até o dia 28, segunda a domingo. Ao dia 29, ó, veja que os múltiplos de 7 ó, vão ficar sempre no domingo. Ó. Dia 14 é domingo também. Então, 28 vai estar aqui. Então, dia 29 vai ser segunda, dia 30 vai ser terça, e o 31º dia vai ser numa quarta. Então, vai dar D de D. entendi. Ei, Daniel, Diz. bateu meu horário, eu vou ter que ir, senão chegar atrasado na escola. Tá, tá beleza. Aí, próxima semana, eu vou marcar uma aula. Aí a gente termina de fazer essas questões e eu ainda boto lá. Sim, 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 sim. Pois tchauzinho. Bom, Tchauzinho. vai tomar banho e depois a gente se fala. Tá bom, muito obrigada.